Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade, Castro e Lula Livre. Pessoal, prometi para vocês fazer ao vivo, não consegui. Estou gravando para mostrar para vocês as aberrações por trás desse caso do sítio em Atibaia envolvendo o ex-presidente Lula. Tá certo? Não chega nem ser difícil mostrar isso porque eu só preciso usar o que disse o Marcelo Odebrecht e o que disse o pai dele, tá certo? Um fala uma coisa, o outro desmente, certo? E desta maneira eu quebro o principal argumento do Ministério Público e da própria Odebrecht, que é o argumento de que o Lula, além de saber da reforma, sabia desse tal de centro de propina da Odebrecht. Nesse vídeo a gente vai deixar claro que ele não sabia nem de uma coisa e nem de outra. E com isso, o Ministério Público e a Odebrecht não conseguem provar as mentiras que estão atribuindo a Luiz Inácio Lula da Silva. Tá certo? Vamos nessa? Eu vou começar passando parte do primeiro depoimento do Marcelo Odebrecht, quando ele fez o acordo de delação, e o que o Marcelo Odebrecht diz agora. E vou contando para vocês todas as mentiras que ele inventou daquele momento até o momento atual. E depois vou fazer a mesma coisa, vou pegar depoimento do pai dele do início e depoimento do pai dele agora. E vocês vão perceber que o que o pai dele falou no início, ele fala agora, tá certo? E desmente o próprio filho. Vamos ao que o Marcelo diz? Vamos lá, eu vou comentando e vou passando para vocês cada mentira, tá bom? Depois a gente escuta o pai dele. Isso, mas na verdade, desde 2008, nós doamos, já efetivamos, aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais. 100 milhões de reais que eu fechei com o Palocci, e aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelos meus executivos com os candidatos do PT. Eu fiz uma estimativa. E eu disse a meu pai, avisa ele então, que a gente já doou 200, 100 eu alhei para o Palocci, 100 meus executivos. Pessoal, só um detalhezinho aqui, muito importante, né? Marcelo diz que tinha acertado 100 milhões com o Palocci, né? Que ele não consegue provar isso, tá certo? E ele tinha estimado mais 100 milhões, né, para o PT. Ele poderia estimar 200 milhões, 300 milhões, porque o Ministério Público, na gana de incriminar o Lula, iria aceitar qualquer coisa. Vão prestando atenção nos mínimos detalhes, isso é super importante. Um juiz que quer fazer justiça, presta atenção a tudo isso aí, tá bom? Vamos continuar? Vamos continuar. E aí Palocci veio para mim, por isso que é uma maneira de eu saber que o Lula sabia, porque o Palocci veio para mim e disse, meu Marcelo, ele não teria como saber disso se não se tivesse escutado de Lula. Ele veio para mim e falou, Marcelo, seu pai falou para Lula que vocês já acertaram 300, 100 seus executivos e 200 nossos. Aí eu falei, peraí. Foi 200, o que incluiu 100. Tanto é isso que eu tenho uma nota lá, que eu pedi para meu pai, aí ele falou assim, então pede para seu pai esclarecer com Lula. Tanto que eu tenho uma nota na MIT-PR, 200 inclui 100, não 300. Então eu pedi para meu pai mostrar. Na prática, eu não sei se o Palocci estava jogando, veio para colher maduro, para tentar arrancar mais 100, mas... Engraçado aí, pessoal, é que ele mesmo confessa que ele não sabe se o Palocci estava jogando, né? Agora vocês perceberam aí, né? Ele disse que sabe porque ele falou algo pro pai dele, tá certo? E depois o Palocci veio conversar com ele. Mas o Palocci só teria como conversar se tivesse antes escutado isso do Lula. Ou seja, resumindo, para o Lula saber, seria necessário que o pai dele contasse para o ex-presidente Lula. Aí é que tá. Vocês vão perceber que o pai dele desmente tudo isso. Vamos continuar? Esse assunto ficou assim, pô Marcelo, gerou um desconforto, porque o seu pai falou para Lula que foi 300, falou para ele, foi 300, foi 200. Eu nunca conversei com o Lula especificamente sobre essa conta, mas essa menção de Palocci desse tema que meu pai conversou com o Lula, para mim é uma sinalização de que ele conhecia. Tá. E teve algum outro pagamento que não foi, que foi autorizado e que não entrou na conta? Olha, que eu
eu teve alguns pagamentos que eu depois, eu nunca me envolvi, não conheço detalhes, mas eu sei que depois eu fiquei sabendo, teve a reforma do sítio lá, teve pagamentos de palestra que, na verdade, eu acho que no caso das palestras acabaram sendo assumidos pelos diretores dos países, mas teve pagamentos de aviões, de viagens, entendeu? Mas isso eu não sei precisar, porque eu não acompanhava e não foi abatido da minha conta. Pessoal, aqui é importante a gente prestar atenção e mais uma coisa. Marcelo Odebrecht disse que nessa época, em 2010, ele separou 35 milhões de reais para pagar despesa do ex-presidente Lula, tá certo? Ok? Isso em 2010, certo? E botou numa conta chamada Conta Amigo, que eu até já desmoralizei e já mostrei para vocês o seguinte, que antes ele falava que aquela planilha Amigo tinha sido construída ao longo do tempo, desde aquela época, e agora mais recentemente, em um depoimento, ele confessou que essa planilha ele criou depois das investigações. Ou seja, mentiu. Nunca existiu esse nome Amigo para o Lula. Mas agora o que é que ele diz aí, gente? Ele diz o seguinte, que houve outras despesas com palestra, com avião, só que as palestras todos nós sabemos que foi dada. Avião, o próprio Lula disse que só ia dar as palestras se o cara tivesse o jato. Mas aonde é que a gente consegue provar mais uma mentira dele e que ele usava dinheiro sujo mesmo para pagar aquilo que realmente tinha sido feito? Ele mesmo anexou nesse processo um e-mail não de 2010, mas de 2012, aonde ele diz o seguinte, que ele tirou 15 milhões de um fundo que ele tinha com o Palocci para pagar o quê? As despesas com as palestras e os jatos para o Lula. Veja que aí ele diz que ele não fez isso. E tem um e-mail que ele anexa que mostra isso. E o que é que tem entre parênteses? Isso em 2012. Cabe salientar que ele falou que tirou 35 milhões em 2010. Mais uma mentira, que esse dinheiro não era usado para palestra, ou seja, não era usado para coisas legais. Mais uma mentira, tá certo? E aí o que é que ele coloca entre parênteses nesse e-mail? Sem ele saber. Ou seja, ele estava pegando dinheiro desse teórico fundo de Caixa 2 para pagar, certo? Para pagar aquilo que o Lula realmente fazia. E aí tem um outro detalhe, Desse próprio setor aí, certo? No início desse processo, também está gravado, tinha lá o seguinte, bônus, tá certo? Saía bônus desse setor de corrupção. Quando perguntaram ao Marcelo e a outros membros da Odebrecht, eles tentaram justificar que bônus era quando eles estavam fazendo doação legal. Quando era doação legal, era bônus. Certo? O tempo passou, e o que é que se descobriu agora? Que, na verdade, esse bônus era bônus que o Emílio Odebrecht pedia para os próprios diretores da Odebrecht. Ou seja, mais uma vez, desmentindo toda aquela história que aquele centro ali de corrupção era só para negócio de partido político. Ele utilizava dali para pagar qualquer coisa, inclusive bônus para os próprios diretores, tá certo? Mais uma aberração. Vamos adiante aqui? Vamos lá, vai. Mas eu sei que depois teve esse tipo de pagamento, basicamente palestras, viagens de aviões e essa questão da reforma do sítio. Certo. Mas nenhum desses foi abatido dessa conta. Tá, Marcelo, só um aspecto aqui, quando tu esclarecesse a questão de como tu teve certeza que o Lula sabia dessa questão toda, tu conversaste com quem? Palocci. Lembra que eu conversei com o Palocci. Na verdade é o seguinte, eu conversei com meu pai para passar a informação para Lula. Certo. E aí o Palocci trouxe essa informação truncada. E ele não teria como saber essa informação se não fosse, como o Palocci não conversou sobre esse assunto com meu pai, ele tinha que ter conversado com o Lula. Tá. E sabe por que não avançou essa negociação? Por que houve o recuo da desistência do... Olha, o
O que na época foi formado foi que eles tinham, esse é um terreno, inclusive parece que era um projeto grande, o Instituto Lula tinha o interesse em trazer aquele acervo que eles tinham das coisas, tudo que eles tinham o Instituto Lula acho que tinha, na época, um projeto enorme, e que ao que nos foi informado, depois ia ficar uma coisa, o Lula estava meio incomodado porque ele queria um instituto perto tipo de uma estação de metrô, algo que fosse mais popular. Então, questões, eu nunca entendi bem se esse terreno, na verdade, era ou um desejo do Lula ou foi imposto por... Nunca entendi bem. Na verdade é o seguinte, parece que desde o início o Lula não gostou muito da cara, tinha dúvidas em relação a ter uma coisa ostensiva, um instituto, queria ficar mais naquele instituto que ele estava. Olha a história, compraram e depois desistiram. Aqui, pessoal, eu deixei esse trechinho para vocês perceberem. É impressionante em relação ao terreno para o Instituto. Veja que aí ele inocenta o Lula. Ele diz com certeza que o Lula não queria um troço daquele, ostensivo daquele jeito. E cabe salientar que o Lula desistiu do terreno para o Instituto. Eu vou dizer, esse é o corrupto mais honesto que esse país já teve. Olha o que o cara diz no depoimento. E o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro, depois, né, se deixam enrolar, se deixam levar, certo? Pela tentativa do cara de conseguir um acordo de delação. Vejam vocês, ele está confessando aí. Ele confessou que segundo ele mesmo, o martelo nunca foi batido por Lula. Gente, é uma aberração, tá bom? É uma aberração. Vamos continuar, vai. Tudo que me baseava era o que eu escutava do Paulo Okamoto, da questão, tanto que quando esse assunto veio para Palocci, eu falei, Palocci, esses caras querem comprar esse terreno complicado, é isso mesmo. Eu percebi do próprio Palocci que isso não era mesmo um desejo do Lula, ter esse instituto ostensivo. Só que isso era uma questão, tinha gente defendendo, o Paulo Okamoto, outros queriam, entendeu? Aí o Palocci disse, Marcelo, e eu tinha a fama de meio que criar casos, ou seja, dificultava as coisas. Então, falou só, Marcelo, autorize, saia, porque depois vão dizer que é você que está criando o caso. Então, eu autorizei, mas dele ficou muito claro que isso aí nunca foi uma coisa batida a martelo por Lula. E eu acho que no final eles reconheceram que não tinha sentido ter, era uma coisa... e aí desistiram. E a gente vendeu e acreditou de novo, entendeu? Pessoal, nesse ponto vocês perceberam, né? Mas tem uma outra grande mentira do Marcelo Aldebrecht aí. No finalzinho ele diz que venderam o terreno e acreditaram teoricamente naquela planilha de volta. Mas o cara responsável pela tal planilha diz com todas as letras diz com todas as letras que nunca foi devolvido, certo? Uma grande mentira, mas assim mesmo, apesar de tudo isso que ele disse aí, o Ministério Público e o juiz Sérgio Moro ainda conseguiram tocar este processo adiante. Porque a partir desse momento, era para esse processo ser encerrado. Marcelo confessou que o Lula nunca quis esse negócio do terreno. Bem, pessoal, agora nós já vamos para trecho do depoimento último do Marcelo. Vamos ouvir? Aquela conversa, refletiu a conversa que eu tive com meu pai, o alinhamento prévio, mandei para a secretária dele. E nessa agenda tem os pontos que ele deve falar com Lula. Entre eles tem o sítio, aí é só ele e Lula. Eu me lembro, eu tenho certo na cabeça que o assunto do sítio foi conversado com Lula. Agora, eu não me lembro se foi meu pai que me disse depois da reunião. Que ele falou, não, eu participei da reunião, só que teve um momento da reunião que meu pai se afastou, se afastou para conversar com o presidente Lula e eu fiquei com a presidente Dilma. Então, eu não me lembro se esse assunto do sítio foi no momento que estávamos nós presentes ou nesse momento que meu pai se afastou. Mas eu me lembro que seja eu tendo participado, seja meu pai me dito, esse assunto foi tratado e ele tinha ciência. Ele tinha ciência, foi dito. Que estava sendo custeada em parte pela Odebrecht. Ah, tinha. Com certeza. E olha,
Ele sabia que tinha, eu acho que eu não discutei isso de Lula, mas meu pai sempre deixou isso claro para mim, que ele sabia que estava sendo custeado, e dentro de casa, todos nós entendíamos que aquele sítio era de Lula. Quer dizer, nunca soube de outra... O senhor, naquela época, não soube que o terreno estava registrado em nome de outra pessoa? Não, eu não tinha mais detalhes. Eu não tinha mais detalhes desse assunto. Quando eu soube... A obra era feita no interesse do ex-presidente, segundo a orientação... Bem, pessoal, o Brunão chegou, né? Aqui chama a atenção um detalhe. Vejam que, pela conversa, inclusive da juíza, né, ela se deixa envolver e ela age como se realmente o Lula soubesse do sítio. O Marcelo diz que dentro de casa todo mundo sabia, né? Diz que o pai conversou com o Lula. Aí você imagina, não, o pai deve ter tido lá 30 minutos de conversa com o Lula sobre a reforma, o que fez, o que deixou de fazer. Aguarde que vocês vão ver. E aí tem um outro detalhe, né? Eu quero lembrar a vocês que isso tudo sobre o sítio envolvendo a Odebrecht começou mais ou menos no meado de dezembro de 2010, sobre o relato deles mesmos, e terminou em 15 de janeiro de 2011. Ou seja, um mês, tá certo? E vocês vão ouvir o pai do Marcelo dizer o seguinte: o Lula nunca me falou desse sítio. Eu fiquei surpreso quando o Alexandrino trouxe esse pedido para mim. E aí vocês vão perceber que a dedução da Meritíssima e do Marcelo Odebrecht se deve única e exclusivamente ao seguinte: o Emílio Odebrecht disse que no dia 30, quase último dia do mandato do Lula, ele, quando estava indo embora, olhou para o Lula e disse assim: chefe, o negócio lá no sítio vai ficar pronto no dia 15. E ele diz o seguinte, que o Lula não falou nada. Evidentemente que o Lula não falou nada, o Lula não sabia do que se tratava. Só por isso eles imaginam que o Lula sabia disso tudo. Vamos adiante para vocês entenderem? Só estou chamando a atenção agora, para depois, quando chegar lá, vocês saberem do que a gente está falando. Vamos lá? Sabe também esse negócio que o Marcelo está dizendo aí, que ele determinava pontos para o pai conversar com o ex-presidente Lula? Vamos ver também o que é que o pai fala sobre isso. Vamos tocar? Vamos tocar, vai. Foi uma das maneiras que eu consegui de evidência de que Lula conhecia a planilha italiana, quer dizer, não necessariamente a planilha italiana, mas a conta corrente com Palocci, porque eu nunca conversei com o Lula sobre isso, só conversava com meu pai e com Palocci. Mas uma das evidências que eu tive foi aquele assunto que tinha uma anotação minha, que eu cheguei para meu pai em 2010 e disse assim: meu pai, é bom você avisar a Lula que eu já acertei com o Palocci 200 milhões, sendo 100 milhões já pago, 100 milhões a paga de saldo, e além desses teve mais 100 milhões que eu imagino que estimava que meus executivos já acertaram com o PT. Aí foi aquela história de que meu pai foi pro Lula, e a história que, apesar de eu discordar digamos assim, do nome que ele usa e da forma que ele usa, mas foi a história do tal do pacto de sangue que o Palocci se refere, apesar de discordar desse termo, mas história para sangue, que o meu pai foi pro Lula e falou dos 300 milhões. Aí o Palocci, por que eu tenho certeza que o Lula falou? Porque o Palocci voltou para mim e disse 300 milhões. Eu falei: peraí, Palocci, meu pai não disse que eu acertei com você 300 milhões. Eu acertei com você 200, teve mais 100 dos executivos. Aí tem um e-mail, que foi entre os e-mails que eu protocolei, que é um e-mail que eu protocolei nesse evento de março, de fevereiro, que é um e-mail que eu mando para o Brani, um e-mail que eu mando para o Brani em 23 de agosto de 2010, dizendo assim: Brani, por favor, diga ao chefe, que era Palocci, chefe dele, que do valor que meu pai se referiu, 1/3 são referentes ao apoio direto às bases. Quer dizer, 1/3, quer dizer, 100 milhões dos 300 eram os que meus executivos tinham acertado. Que não passa por ele, Palocci. Daí o valor 50% maior citado por meu pai. Quer dizer, meu pai chegou para o Lula, falou que tinha 300 milhões, quando na verdade eu e Palocci só tínhamos acertado 200 milhões. Então, esse é o contexto da planilha italiana. Então, toda a minha relação indireta com o Lula foi essa a relação através de Palocci, no contexto da planilha italiana, onde os créditos e os débitos estão muito bem documentados e registrados. Okay. E que...
Bem, pessoal, mudando um pouco aqui, ó. Agora, o Marcelo Odebrecht vai falar deste e-mail aqui. E primeiro apresenta uma inconsistência, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui data, né? Segunda-feira, agosto, né? 23, certo? De 2010. Agora veja o horário. 6h30 PM, ou seja, pós-meríndia. Isso aí é na parte da tarde, né? Mas aí ele coloca aqui em cima uma resposta do Branislav Kotink, certo? Olha aqui, segunda-feira também, 23 de agosto de 2010. Só que olha o horário. 10h52, ou seja, na parte da manhã. Eu não entendi, eu não sei aonde é que ele poderia estar para o horário ser à tarde, 6h18 PM, tá certo? Pós-meríndia, e o cara responder ao mesmo na parte da manhã. Eu, honestamente, muito provavelmente a perícia vai querer saber disso aí. Mas mesmo assim, pessoal, ele vai falar sobre esse e-mail, mas o que é que esse e-mail prova? Na verdade, esse e-mail prova aquilo que todos nós já sabemos, que existia uma relação entre o Marcelo Odebrecht e o Palocci. Porque vejam bem, se ele disse que mandou esse e-mail para sanar uma dúvida que havia entre ele, o Palocci, o pai e o Lula, não seria o correto nesse e-mail ter o nome do Lula? Vamos ver o que diz o e-mail aqui, ó. Brani, por favor, diga ao chefe que o valor que meu pai se referiu, veja, o valor que meu pai se referiu, o pai dele, 1/3 são referentes ao apoio direto às bases, que não passa por ele. Daí o valor 50% maior citado por meu pai. Vocês estão me entendendo? Agora, onde está o nome do Lula aí? Isso aí só prova que existia uma relação entre o Marcelo, o Palocci, e que de alguma maneira o pai dele entrou no circuito, tá certo? O pai dele entrou no circuito, mas o nome do Lula não está aí. Ou seja, se o Lula tivesse nessa jogada, não teria que ter ele dizendo, ó, Brani, fala aí para o chefe que o valor é esse, porque meu pai, na verdade, não sabia que tinha esse texto para uma outra coisa e deve ter passado a informação errada para o Lula, tá certo? Não, você pode ver, não tem. Ou seja, esse e-mail é prova justamente do contrário, que o Lula não sabia nada disso. Então, ele vai se utilizar desse e-mail. Mas além do e-mail, gente, além do e-mail, vocês vão ter também o que diz o pai do Marcelo, tá certo? Vamos continuar que o Marcelo vai falar desse e-mail? Vamos nessa. Foi uma das maneiras que eu consegui de evidência de que Lula conhecia a planilha italiana, quer dizer, não necessariamente a planilha italiana, mas a conta corrente com Palocci, porque eu nunca conversei com o Lula sobre isso, só conversava com meu pai e com Palocci. Mas uma das evidências que eu tive foi aquele assunto que tinha uma anotação minha, que eu cheguei para meu pai em 2010 e disse assim, meu pai, é bom você avisar a Lula que eu já acertei com o Palocci 200 milhões, sendo 100 milhões já pago, 100 milhões a paga de saldo, e além desses teve mais 100 milhões que eu imagino que estimava que meus executivos já acertaram com o PT. Aí foi aquela história de que meu pai foi pro Lula, e a história que, apesar de eu discordar digamos assim, do nome que ele usa e da forma que ele usa, mas foi a história do tal do pacto de sangue que o Palocci se refere, apesar de discordar desse termo, mas história do pacto de sangue, que o meu pai foi pro Lula e falou dos tal dos 300 milhões. Aí o Palocci, por que eu tenho certeza que o Lula falou? Porque o Palocci voltou para mim e disse 300 milhões. Eu falei, peraí, Palocci, meu pai não disse que eu acertei com você 300 milhões. Eu acertei com você 200, teve mais 100 dos executivos. Aí tem um e-mail, que foi entre os e-mails que eu protocolei, que é um e-mail que eu protocolei nesse evento de março, de fevereiro, que é um e-mail que eu mando para o Brani, um e-mail que eu mando para o Brani em 23 de agosto de 2010, dizendo assim, Brani, por favor, diga ao chefe, que era Palocci, chefe dele, que do valor que meu pai se referiu, 1/3 são referentes ao apoio direto às bases. Quer dizer, 1/3, quer dizer, 100 milhões dos 300 eram os que meus executivos tinham acertado.
que não passa por ele, Palocci. Daí o valor 50% maior citado por meu pai. Quer dizer, meu pai chegou para o Lula, falou que tinha 300 milhões, quando na verdade eu e Palocci só tínhamos acertado 200 milhões. Então, esse é o contexto da plena italiana. Então, toda a minha relação indireta com o Lula foi essa a relação através de Palocci, no contexto da plena italiana, onde os créditos e os débitos estão muito bem documentados e registrados. Seria importante vocês me repassarem o que tem de relevante que deva ser mencionado ou ser questionado. Esse e-mail... Esses e-mails, eu pergunto se seriam assuntos que o senhor levantava junto aos seus liderados? Na verdade, para tratar com Lula no interesse da corporação? Era. Bem, pessoal, agora nós vamos ouvir o pai do cara, tá certo? Vamos começar logo pelos 300 milhões. Vamos ver o que é que ele fala em relação a esses 300 milhões. Mas não é só isso, não. Ele também vai falar a respeito de o Marcelo listar tópicos para ele conversar com Lula. Vamos ver? Pode fazer a pergunta. O senhor tem conhecimento de uma movimentação de 300 milhões Não, eu tive a conhecimento. favor de Palocci nessa interlocução com seu filho, Marcelo? Eu tive conhecimento que Marcelo me trouxe para eu informar o presidente Lula. E eu não levei para o presidente Lula. Não levei, porque eu não levava números para ele. O que eu perguntei é o seguinte: você e o seu interlocutor e o interlocutor indicado pelo presidente acertaram? Vocês estão de acordo? Pronto. Eu não levei. Mas esse número, ele me falou que foi o número que ele tinha acertado para o partido. Isto foi que ficou, vamos dizer, acertado. Foi o que ele me falou. Agora, essas notas, vê que ele não fala, ele fala sem, não deu para eu interpretar totalmente. Não dava. E aquele final, eu posso ter N interpretações, aí é mera interpretação. Então, eu não estou seguro como em outras notas, como eu repito, eram 9 notas, eu consegui algumas ter certeza, outras não. O senhor tem conhecimento da referência a alguma subconta ou contabilidade própria de Marcelo Odebrecht, denominada subconta ou conta ou contabilização amigo? Não. Soube depois. Ouvi falar, não que ele tenha feito, mas eu ouvi falar esse assunto que existia. Eu desconheço, em nenhum momento ele me tocou no assunto e nem eu ouvi falar. E o senhor Marcelo, o senhor respondendo a pergunta da doutora procuradora, o senhor mencionou que o senhor Marcelo lhe retornou uma vez com valor de 300 milhões, foi isso? Foi. Milhões de reais, milhões de dólares? Não, de reais, pedindo para que eu informasse ao presidente. E o senhor fez essa informação? Não. O senhor se recorda aproximadamente quando foi que o senhor Marcelo Odebrecht lhe deu esse retorno desse valor específico? Não saberia lhe dizer não, mas com certeza foi já no segundo mandato. Bem, pessoal, vocês tiveram a primeira, participação do pai do cara aí. Não informei absolutamente nada para o ex-presidente Lula. Ou seja, aquilo que o Marcelo Odebrecht estava utilizando, e só aquilo, para dizer que, para tentar mostrar que o ex-presidente Lula sabia desta tal conta, tá certo, desses valores, foi desmentido pelo próprio pai. Vamos adiante? Vocês perceberam, né? O juizão foi lá e perguntou. Aí veja que eu estou mostrando um pedaço do interrogatório do pai do Marcelo, de quando ele começou a delação. Vocês também vão ouvir ele falando agora já com essa nova juíza, tá certo? Vamos tocar para a gente ouvir mais algumas coisas sobre o que diz o pai do Marcelo Odebrecht. Vocês imaginam mesmo que o pai iria, em detrimento do filho, ajudar o ex-presidente Lula? Não, né, gente? Pessoal, nesse trecho eu vou colocar para vocês entenderem qual o relacionamento que existia entre o Emílio, outros empresários
e o ex-presidente Lula. Vale muito a pena, tá bom? Vamos lá, vai. Que estava aí. Dentro disso, foi que eu tive alguns problemas sérios na época, porque a Petrobras fez, mesmo assim, 3 investidas profundas, vamos dizer assim, que eu tive de ir a ele. O senhor foi pessoalmente até o presidente, eu fui pessoalmente na época. a ele durante o período de gestão dele e disse, olha, lembra-se daquela nossa conversa, eu continuei investindo, fazendo isso, não dá. Aí, e ele realmente convocou uma vez, inclusive, uma reunião geral e deu orientação que aquilo era a orientação de governo, já desde o plano de governo dele, e realmente foram contornadas. Mas isso só não, as questões no exterior, por exemplo, várias autoridades visitavam o Brasil. E ele também ia para alguns países em que nós operávamos. Então, eu sempre pedi a ele que ele, olha, nós estávamos lá presentes com outras empresas, reforça as empresas brasileiras. Se aumentar a imagem, isso vai facilitar nossos programas nesses países. Então, um ativo intangível que não tem preço. Tá. Então, é como eu disse a Alexandre, você me trazer isto, eu não tenho nem como, mesmo que eu quisesse negar, eu não tenho como negar por todos esses ativos intangíveis de mais de 20 anos de convívio com o presidente. Pessoalmente ao presidente, esse foi a única retribuição? Eu diria que ele nunca pessoalmente pediu nada. Tá. Nunca. Nunca. Esse pedido foi feito pela Dona Marisa ao Alexandrino, a Alexandrino me trouxe. Tá. E ela tinha essa liberdade de pedir ao senhor uma reforma de um valor considerável, também por conhecimento que tinha dessa relação? Eu acho que sim. Eu não tinha intimidade com Dona Marisa, conhecia ela, não tinha intimidade, mas eu tenho certeza que ela sabia, tanto porque ele expressava, vamos dizer, que ele tinha confiança e uma relação positiva comigo, que sempre foi uma relação de confiança mesmo. Tá. Como foi paga ou qual foi a orientação para fazer os pagamentos dessa reforma? Não sei. Vim saber tudo depois. Tá. Que deve ter sido, isso foi em 2010, né? 2003. 2010 seria uma outra. 2003, não. Não me recordo, não. O senhor se lembra de ter falado com o senhor presidente, reclamar de alguma questão da Petrobras, da dificuldade que a empresa estava tendo? Não. Depois... Eu estava presente nessa reunião? Eu entendi que sim, pode ser que não. Não. Não? O senhor se lembra de ter falado do contrato de nafta, de fornecimento de nafta? Também. Também não. Não. As questões da Braskem, na época, era o Alexandrino que tratava. Não, o presidente sempre quem tratava era eu. Tá. Agora, eu nunca levei essas questões a nível dele. O que eu levava eram as questões da estatização. A outra reunião que o senhor começou a falar, que foi citada, foi uma reunião daí no penúltimo dia do governo. É que eu pedi, exatamente. Foi, e nesse encontro de final de ano, teve este objetivo marcado na reunião de outubro. Tá. E esse consta aqui, juntado até pela defesa do senhor Marcelo, uma espécie de pauta da reunião. O Marcelo preparava a pauta para o senhor ou fazia tópicos de assuntos a serem tratados? Pessoal, esse momento aqui é importante. Por quê? Porque o Marcelo disse que... Bem, pessoal, estou aqui com esse e-mail, tá vendo? Marcelo Bahia Odebrecht, quinta-feira, 30 de dezembro de 2010, 11 horas e 4 minutos, certo? Mandou aqui para a secretária do pai dela, Luciana Aparecida, certo? Imprimi. Aí ele diz aqui, Saraiva, não interessa o nome, ele vem aqui, ou seja, era isso aqui que ele mandava para o pai dele conversar com Lula, tá? Aqui tá pontos para a conversa. Só que o que é que tem de estranho neste e-mail?
Aqui, eu vou baixar aqui só para vocês verem, não vou ler essa outra parte aqui, que isso aqui não me interessa também, nem para vocês. Aqui tem, ele diz assim, que ele mandava falar sobre Estádio Corinthians, obra sítio, tá certo? Primeira palestra Angola e Instituto, ok? Isso aqui, segundo ele, era para o pai dele levar para conversar com o ex-presidente Lula. Só que olha que engraçado o que tem aqui em cima nesse meio. O que é que ele diz aqui? Imprimir e entregar a meu pai. Preferência antes dele embarcar para a BSB. Como assim de preferência? Como assim de preferência? Se esse troço era para o pai dele conversar com esse presidente Lula, evidentemente que teria que ser antes. Certo? Mas aí você vai dizer, Paulo, mas pelo menos tem um e-mail, né? Tem um e-mail que ele mandou para a secretária do pai. Agora vamos ouvir o que o Emílio Odebrecht, pai do Marcelo, fala a respeito disso. Vamos nessa? Vocês vão gostar. Vamos lá, vai. Foi, e nesse encontro de final de ano, teve este objetivo marcado na reunião de outubro. Tá. E esse consta aqui, juntado até pela defesa do senhor Marcelo, uma espécie de pauta da reunião. O Marcelo preparava a pauta para o senhor ou fazia tópicos de assuntos a serem tratados? Marcelo, ele queria interferir em tudo. Então, mandava ele, outros me mandavam, dependendo do assunto, eu pedia a opinião dele. Mas eu levava aquilo que eu entendia que devia levar, tá certo? Que cabia na relação que eu tinha com ele. Tá. Então, essa triagem, tanto assim, que eu recebia de todos, mas a agenda era minha, afinal, a que eu levava. E quando eu precisava, eu levava alguns anexos para poder dar mais entendimento sobre aquele item ponto do espelho, da pauta, entendeu? Era isso que acontecia. E especificamente na reunião do dia 30, o senhor se lembra de ter falado sobre a reforma do sítio com o senhor presidente? Falei. Falou. Falei como? Depois de terminada a reunião, já em pé, indo, eu tinha pedido, Alexandrino tinha me pedido, que a dona Marisa pediu para ter sigilo sobre o assunto, que queria fazer uma surpresa logo que ele terminasse o mandato. Então, eu achei que eu não estaria rompendo isso falando com ele no último dia do mandato dele. E há 15 dias da entrega, 14 dias da entrega da obra, no dia 14 de janeiro. Procurei perceber. Disse, olha, chefe, o assunto lá do sítio vai estar pronto até o dia 14. Ele não me falou nada, não me respondeu. Também não disse que nem que sim, nem que não. E eu coloquei a minha impressão que ele sabia, mas não quis me fazer nenhuma manifestação. Então, isso é o que aconteceu. E Dilma e Marcelo ficaram na... Pronto, pessoal, tá aí. Tudo que eles têm para imaginar que o Lula sabia é isso aí. O cara já em pé, falou o que ele falou, o Lula evidentemente que ficou sem saber o que responder, não sabia do que se tratava, e é com base nisso que a juíza, naquela primeira parte, e o Marcelo Odebrecht afirmam com todas as letras que o Lula sabia desse sítio. Mas tem mais. Vamos um pouco mais adiante? Vamos lá. Mas o que de fato era pago por conta dos valores disponibilizados nessa planilha, o senhor sabe dizer? Não. Não? O que de fato foi pago, para quem foi pago? Eu só vim conhecer que tinha essa planilha depois. E que a referência à pessoa amigo... Eu sabia do valor, Marcelo me atualizava quando ele... Olha, você sabe quanto nós já contribuímos nesses anos todos? O PT, ele me disse. Eu, inclusive, nem disse isso ao presidente, porque eu não levava tudo. Não era nível de conversa que eu tinha com ele. Minhas conversas que eu tinha com ele era efetivamente a forma da minha organização,
poder crescer é lutar e ajudar o país a crescer. Era a forma com que eu tinha. E se eu pudesse influenciar nessa direção, era o que eu fazia, contribuía. Mas que a referência à pessoa amigo na planilha é o senhor presidente. O senhor sabia desse apelido ou dessa forma de se referenciar? Eu tive depois olhando isso. Eu me referia a ele. Ah, sim. Eu me referia a ele. Mas existiam outros. Existiam outros. Por isso que eu estou dizendo, o que é, o que não é, eu não sei. Eu, quando me referia, é meu amigo. Tá. O senhor tem conhecimento de alguma questão relacionada ao registro formal da propriedade do sítio? Ou soube de alguma demanda para regularização da construção? Não tem. Depois o que Não, foi feito, olha, depois da reforma, que o sítio está em nome do senhor Fernando Bittar, essas questões o senhor não tem conhecimento? Nem conheço ele. Não sabe quem é? Não sei quem é. Tem uma coisa, inclusive, para a senhora entender. Para mim foi surpresa quando o Alexandrino me trouxe, porque ele nunca tinha comentado comigo sobre esse sítio. Bem verdade é que a gente não conversava muito sobre questões pessoais. Eu sempre tive uma relação de confiança, uma relação fraternal, mas muito no âmbito profissional. Muito. A nível pessoal, eu nunca soube que ele ia para lá. Não conheço, não sabia, nem saber naquele dia que Alexandrino me trouxe. A questão do sítio. Bem, pessoal, eu acho que vocês ouviram um pouco atrás aí o Marcelo dizer que na casa, ou seja, a empresa, todo mundo sabia que era do Lula. Mas o único cara que conversava com o ex-presidente Lula era o Emílio Odebrecht. E agora o Emílio acabou de dizer que ficou surpreso, certo? Que nunca tinha escutado falar, que o Lula nunca tinha falado com ele sobre esse sítio. Gente, vamos ver se tem mais alguma coisa, aí eu volto para finalizar. Mas com base nisso, gente, é um crime o que estão fazendo com esse presidente Lula. É algo asqueroso, algo que vai ficar para a história desse país como um dos maiores crimes da justiça desse país contra um cidadão, tá certo? Pessoal, agora eu vou finalizar com um trecho que a defesa do ex-presidente Lula, o doutor Cristiano Zanin Martins, faz a pergunta sobre o relacionamento do Emílio com os presidentes, né, do Brasil. E aí, presta atenção que ele vai dizer que tinham 3 que eram especiais. E por que eram especiais? Esses 3 conversavam com ele tendo em conta não o próprio umbigo, não ganhos pessoais, mas o ganho para o país. Vamos ouvir? Vamos ouvir, aí a gente volta para finalizar, tá bom? Vamos nessa, vai. O senhor respondendo a perguntas aqui do Ministério Público, o senhor disse que o senhor tinha contato pessoal com o ex-presidente Lula e conversava com ele sobre os assuntos do país. Eu pergunto ao senhor, o senhor também tinha esse relacionamento com presidentes da República que antecederam Lula? Todos. A mesma relação? Só não tive com Itamar. A mesma relação? A mesma relação. A mesma relação. Não, repare, não com a profundidade que eu tive com ele, com Fernando Henrique e com Geisel. Foram os 3 mais, vamos dizer, mais diferenciados. Tá certo? Os outros eu tive. E bastante. Agora não no nível onde existia aí, eu diria, as coisas estavam muito acima dos interesses individuais. Tá? Predominava nesses 3 isso. Bem, pessoal, não precisei me esforçar muito para arrebentar esta aberração contra o ex-presidente Lula. Se a gente tiver em consideração que ninguém falava com o ex-presidente Lula, ninguém conversou sobre o sítio com o ex-presidente Lula, e o Marcelo só diz que o Lula sabia,
Porque o Lula conversava com o pai dele, e o pai dele diz isso que está aí, não existe nada no mundo que consiga provar que o Lula teve qualquer relação com a parte podre do financiamento da Odebrecht. O pai disse com todas as letras que nunca falou sobre dinheiro com ele, tá certo? E nem o conhecimento sobre o sítio. Inclusive, o próprio pai do Marcelo falou que falou no último dia com ele, ficou sem saber o que responder. Evidentemente que isso não é o suficiente para neguinho achar que o Lula sabia ou não sabia. E o próprio Emílio disse com todas as letras que o Lula, em nenhum momento antes disso, falou com ele sobre o tal sítio. Aliás, quando a doutora tentou, né? Mas esse foi o único favor que foi feito para Luiz Inácio Lula da Silva? Não, ele nunca me pediu nada. Isso aí foi coisa de Dona Marisa. Preciso dizer mais alguma coisa? E terminei com esse alto nível de dignidade do Emílio, dizendo que tiveram três presidentes nesse país que eram tratados de forma especial. Né? E por quê? Porque não pensavam no próprio umbigo e pensavam na nação, no país como um todo. Tá certo? Então, quero pedir a você que, se estiver assistindo no Paulo Andrade Castro, se inscreva no mesmo e vai se inscrever, por gentileza, no Lula Livre por Nossa Democracia. O canal também faz parte do grupo Por Nossa Democracia. Dessa forma você nos ajuda, tá certo? Dessa forma você nos ajuda, passando adiante, dando o seu gostei. A gente vai voltar, né, com outro vídeo ainda sobre esse caso da Odebrecht, mostrando que eles não conseguem mostrar que o dinheiro por sítio, se é que eles pagaram, certo? Eles estão tentando dizer que saiu do sistema de propina e não saiu. Eles não conseguem provar isso. Aí eu vou mostrar isso também. Mas a partir do momento que você prova, mas a partir do momento que provamos que o Lula não sabia dos recursos e não sabia do sítio, não interessa o que eles consigam provar, tá certo? O Lula está sendo sacaneado e não tem culpa em nada disso. Beleza, gente? Então compartilha, por gentileza. Vai no canal Lula Livre por Nossa Democracia. Se você estiver no Paulo Andrade Castro, se inscreve. Se você estiver no Lula Livre por Nossa Democracia, vai no Paulo Andrade Castro, se inscreve também. Assim você nos ajuda nessa luta pelo nosso país. Tá bom? Valeu, gente. Falou, obrigado.